E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre o referencial teórico. Então, no vídeo passado a gente falou sobre a escolha do tema, como escolher um bom tema, né? Que critérios que eu utilizo para escolher esse tema. E agora nós vamos tratar do referencial teórico, que é a base do seu trabalho. Então, o que é o referencial teórico? Referencial teórico é o mesmo que revisão de literatura ou levantamento bibliográfico. É um estudo aprofundado do tema que você escolheu. Então, eu vou estudar esse tema, vou pesquisar, vou estudar, vou analisar esse tema e vou trazer para o meu trabalho esse estudo, né, essa pesquisa. Então, eu vou aí pesquisar em diversas fontes o meu tema, vou pesquisar na internet, vou pesquisar em livros, vou pesquisar artigos, teses, monografias, então diversos tipos de fontes eu vou pesquisar esse tema e vou trazer para o meu trabalho essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa, tá? Então, o que encontrei sobre o meu tema? O que os autores, o que os especialistas, o que os pesquisadores falaram sobre esse tema que eu quero tratar? Então, no referencial teórico, como é um estudo do tema, né, a pesquisa do tema, eu não vou tratar sobre a minha opinião sobre esse tema, o que eu acho desse tema, tá? Então, não cabe aqui a minha opinião pessoal, a minha opinião crítica. Aqui, agora, eu vou tratar sobre a ideia dos autores sobre esse tema que eu quero falar, certo? Então, lembrando disso, referencial teórico é o estudo desse tema com base em diversos autores. Quanto mais autores eu trazer para o meu trabalho, mais rico ele será e mais validação ele terá, tá? Será bem valorizado, bem validado pela comunidade científica. Então, assim como uma casa, quando a gente constrói uma casa, a casa ela não tem um alicerce, não tem uma base para que ela não caia. Então, o trabalho também ele precisa dessa base, ele precisa desse alicerce para que ele não caia no descrédito, para que ele não seja desvalorizado, tá? Então, eu preciso dar sustentação, dar base a esse trabalho que eu estou realizando. E para dar base, eu preciso estudar muito o tema, eu preciso analisar esse tema e trazer aí opiniões diversas sobre esse tema, mas opinião de autores renomados, autores que já foram citados em vários trabalhos. Eu não vou colocar qualquer autor, né, de um site de reportagem, o que ele fala ali sobre aquele tema. Não, eu dou preferência a autores que foram citados diversas vezes, né, em trabalhos científicos, né, em artigos, teses, revista científica. Então, quanto mais citado esse autor for, mais importante que eu traga a ideia desse autor para o meu trabalho. Então, quando for pesquisar, né, não pesquise qualquer site na internet. Dê preferência ao Google Acadêmico, que é um site seguro, um site confiável. Dê preferência ao CAPES, né, dê preferência a Cielo, né, tem vários artigos publicados sobre diversos temas. Então, com certeza terá aquele tema que você quer falar. Terá algum artigo, alguma tese que fala sobre ele. Então, dê preferência a esses sites confiáveis, sites seguros, tá? Não vão pesquisar em qualquer site que vocês forem encontrando, não. E os autores, dê preferências àqueles autores mais citados em diversos trabalhos e aqueles autores mais renomados, que têm diversos trabalhos publicados, para que não fique um trabalho de opinião, né? Um trabalho de opinião pessoal, ok? Então, quando a importância de se fundamentar bem esse trabalho é isso, você vai contribuir também para que outras pessoas, quando forem fazer um trabalho com base no tema que você está tratando, ele já tenha ali mais um referencial, né? Ele tenha mais uma pesquisa para que ele possa falar no trabalho dele, para que ele possa citar. Então, contribui também aí para a pesquisa científica. Bom, quando eu for fazer a minha fundamentação teórica, é importante, quando eu for elaborar, é importante que eu faça um resumo, né? Então, como é que eu vou elaborar a minha fundamentação? Com base em resumos. Eu vou resumir, né, ou fazer um fichamento, que também é um tipo de resumo,
Eu vou resumir esses trabalhos que eu fui encontrando aí. Eu encontrei 4 ou 5 artigos que falam sobre o meu tema da reforma trabalhista, e aí eu encontrei 5 artigos muito bons que falam sobre o meu tema, aquilo que eu quero tratar, aquele aspecto que eu quero trazer para o meu trabalho. Então, eu vou pegar esses 5 artigos, vou fazer o resumo de cada um, né? O que trata cada artigo? Então, eu vou aí selecionar aquelas ideias principais e vou selecionar também os autores, né, que estão ali naquele trabalho. Então, o que esse autor está falando sobre a reforma trabalhista? Então, eu vou selecionar aí nos 5 trabalhos, nos 5 artigos, entre artigo e tese, né, diferentes trabalhos, eu vou selecionar a ideia dos autores. Então, agora eu vou escolher esses autores para trazer para o meu trabalho. Então, como é que eu vou citar esses autores, né? Eu não vou sair copiando, né, a pesquisa que eu achar. O que eu encontrei de pesquisa eu não vou sair copiando, porque isso é plágio, né? Copiar a ideia de alguém como se fosse sua é plágio, é crime, está aí no Código Penal. Então, você não pode fazer isso, tá? Você tem que citar esse autor, citar o autor da ideia que você quer trazer para o seu trabalho. Então, de que forma eu posso citar? Através de citação direta ou indireta, e tem outros tipos de citações também, mas a gente vai tratar sobre a citação direta e indireta. O que é uma citação? Uma citação é quando eu extraio uma informação de uma fonte. Então, eu vou retirar uma informação de uma fonte e vou utilizá-la em meu trabalho. Então, eu estou citando aí essa informação, eu estou citando essa ideia, estou citando esse autor, estou extraindo essa ideia dele de um trabalho para o meu trabalho, certo? Então, a gente tem aí a citação direta ou textual, né, que também é conhecida como uma citação literal, em que eu cito a ideia daquele autor, eu vou trazer a ideia desse autor, né? Eu estou com um artigo que fala sobre o que eu quero utilizar, e tem aquela ideia do autor que eu achei muito interessante para tratar no meu trabalho. Então, eu posso copiar a ideia dele, exatamente como ele diz? Posso. Mas eu preciso indicar aí o nome do autor dessa ideia, o ano e a página. Então, se eu não indicar o nome do autor, que é o dono dessa ideia, mais o ano e a página, aí sim eu estou copiando, eu estou praticando o crime de plágio, tá? Então, eu não estou citando, não estou fazendo uma citação, eu estou plagiando uma informação, né, uma ideia. Eu estou roubando a ideia de alguém, utilizando como se fosse minha. Então, não pode fazer isso, é crime. Então, eu preciso citar, eu dar crédito ao dono dessa ideia, né, ao autor dessa informação. Então, nesse caso, na citação direta curta, é quando eu utilizo uma ideia de um determinado autor, em que essa ideia ela não ultrapassa 3 linhas, tá? O limite dela é 3 linhas, até 3 linhas. Pode ser 1, 2, até 3, mas não pode ultrapassar a 3 linhas. Então, nesse caso, essa citação, né, essa fala do autor, ela fica dentro do texto, ela faz parte do texto, fica dentro do texto, entre aspas, e eu preciso indicar aí o nome do autor, né, o sobrenome dele, o ano e a página. Então, tem 2 formas aí que eu posso indicar o autor. Primeiro, eu posso colocar a ideia dele, né, a fala dele, e por último, no final, eu posso colocar aí o sobrenome do autor, né, maiúsculo, todo maiúsculo, em caixa alta, o ano e a página. Outra forma também de citar a ideia desse autor é chamando ele logo no início. Ao invés de colocar no final, eu coloco ele no início. Nesse caso, eu não preciso colocar todo maiúsculo, né? Eu coloco só a primeira letra maiúscula. Então, segundo o Ecker, aí coloco entre parênteses aí o ano e a página. E a ideia dele depois, entre aspas, dentro do texto, tá? Lembrando que, nesse caso, essa ideia, ela só pode ter até 3 linhas, não pode ultrapassar 3 linhas. Então, nesse caso, ela está dentro do texto, entre aspas, e aí eu vou indicar o sobrenome do autor, o ano e a página, ok? Outro tipo de citação, nós temos a citação direta longa. Então, nesse caso, longa porque ela tem mais de 3 linhas. Então, quando a gente vai citar a ideia de um autor em que ultrapassa as 3 linhas,
aí ela já é uma citação direta longa. Nesse caso, ela não pode ficar dentro do texto. Eu não posso deixar ela dentro do texto. Eu tenho que retirar do texto, né? Dar um espaço dessa ideia. Eu preciso recuar essa ideia 4 centímetros da margem esquerda. Utilizar o espaço simples entre linhas. De uma linha para outra, eu preciso dar um espaço de 1, que é o espaço simples. E não posso utilizar aspas. Não é necessário utilizar aspas. Não se deve utilizar. Então, nesse caso, eu preciso também indicar o sobrenome do autor, o ano e a página, porque é uma citação direta. Eu estou copiando a ideia dele, exatamente como ele falou. Estou copiando a fala, extraindo a fala dele para o meu trabalho. Então, nesse caso, quando eu coloco exatamente como ele disse, eu preciso indicar aí o nome do autor, o ano e a página, tá? Então, nesse caso da citação direta longa, como no exemplo vocês podem observar, né, a gente pode chamar o autor antes, por exemplo, de acordo com Augusto Cury, aí colocou-se o ano e a página entre parênteses. Aí veio embaixo a ideia dele, porque ultrapassou as 3 linhas, tem mais de 3 linhas, é uma citação direta longa. Então, quando ultrapassa 3 linhas, eu preciso recuar, retirar do texto, né? Destacar essa ideia, recuar 4 centímetros, ter um espaço simples de uma linha para outra de 1. Não preciso utilizar aspas. E tenho que diminuir a fonte também, a fonte tem que ser menor, tá? 10 ou 11, a depender aí da sua instituição de ensino. E aí, você coloca aí essa ideia destacada como está aí no exemplo. Eu posso chamar o autor no início, como está aí, ou eu posso colocar, também poderia colocar a ideia primeiro, e no final colocasse aí Cury, todo maiúsculo, o ano e a página, como vocês viram no slide anterior. Outro tipo de citação que nós temos é a citação indireta ou livre, que é uma citação em que ela não se baseia na cópia literal, né, na cópia fiel da ideia daquele autor. Então, eu não vou trazer a ideia desse autor exatamente como ele disse. Não vou copiar na íntegra, não vou ser totalmente fiel a essa ideia que ele disse. Não vou copiar a ideia. Eu quero pegar a ideia desse autor, mas eu vou falar com minhas palavras o que ele disse. Então, eu vou parafrasear, né? Eu vou interpretar a ideia desse autor. Então, nesse caso, a diferença da citação direta para indireta é que, na citação direta, eu copio a ideia do autor exatamente como ele disse. Na citação indireta, eu não copio a ideia do autor como ele falou, exatamente como ele falou. Eu vou parafrasear, vou interpretar o que esse autor disse. Nesse caso, eu não preciso indicar a página, somente o nome do autor e o ano. A página não é preciso ser indicada como na citação direta, certo? E não precisa também usar aspas. A aspas aí não deve ser usada. Então, vamos ver no exemplo, né? Da mesma forma como a citação direta que nós vimos anteriormente, na citação indireta também eu posso ter 2 formas de citar esse autor. No início, né? Como no exemplo para Kotler, aí veio o ano. Perceberam que não tem o nome da página? Porque é uma citação indireta. Então, essa fala que está aí é minha, né? São as minhas palavras, mas a ideia é do autor Kotler. Então, eu preciso indicar, eu preciso citar esse autor, porque a ideia dele, embora as palavras aí, a interpretação seja minha. Quando for interpretar, gente, quando for fazer uma citação direta, cuidado para não mudar o sentido original da ideia do autor. Então, eu preciso ser fiel à ideia do autor. Eu não posso interpretar algo totalmente diferente do que ele falou. Então, tem que ser fiel aí ao sentido, né, da ideia dele. Então, eu posso começar com o autor e posso também colocar a ideia dele, a interpretação da ideia dele, e no final, entre parênteses, colocar aí o sobrenome do autor, todo maiúsculo, e o ano, tá? Sem a página. Então, nos trabalhos científicos hoje, a citação indireta é muito valorizada, bem mais do que a citação direta, né? Porque é utilizada aí a paráfrase, é utilizada a interpretação, né, de quem está escrevendo.
Então não fica aquela coisa de como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então fica algo como eu li, eu estudei, eu aprofundei aí o meu tema. Eu estou citando esses autores, mas é com base em um estudo aprofundado, de uma análise bem feita. Bom, aqui nós temos algumas expressões, algumas dicas de como você pode citar os autores, né? De acordo com fulano, para fulano, segundo fulano, conforme Beltrano, na opinião de, na visão de fulano, fulano afirma que, fulano conceitua o termo tal. Então tem diversas formas de citar esses autores, né, para não ficar repetitivo. A gente tratar só com de acordo com, segundo com, né, segundo fulano, conforme fulano. Então, para não ficar repetitivo, nós temos diversas formas aí de citar esses autores, ok? Então, espero ter ajudado vocês a esclarecer aí um pouco da fundamentação teórica, do que é a fundamentação teórica, de como elaborar uma boa fundamentação teórica. E bom trabalho, boa fundamentação teórica e evite o plágio, tá? Não cometa plágio. Escrevam o seu trabalho, interprete a ideia dos autores, escreva com base em suas palavras, tá? Você vai trazer um estudo, você vai estudar e escrever o seu trabalho e fundamentar bem diversos autores. Então, bom trabalho para vocês e até a próxima aula.